Ao vivo, direto de Brasília com o Theo Cury, voltamos a falar sobre o caso Marielle. O Theo está em conexão aqui com a gente, Pedro Duran já aqui ao meu lado. O Theo traz uma apuração sobre o caso Marielle, novidades sobre o nome que teria levado as investigações para o Supremo Tribunal Federal. Theo, conta pra gente, o que você nos traz de informação? Carol, a gente estava falando das autoridades que têm o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal e que justificaria a mudança de tribunal, de sair do STJ para ir ao Supremo Tribunal Federal. Informação que eu e o Gustavo Uribe trazemos aqui no Novo Dia é de que a menção a pelo menos um deputado federal do estado do Rio de Janeiro fez com que esse caso saísse do Superior Tribunal de Justiça e fosse enviado nesta semana ao Supremo Tribunal Federal. Então, no âmbito das investigações, a gente acompanhou esse caso, saiu do Rio de Janeiro, subiu para o Superior Tribunal de Justiça, depois de uma autoridade com foro por prerrogativa de função no STJ ter sido mencionada no âmbito dessas investigações. Agora, recentemente, a menção a pelo menos um deputado federal que é do Rio de Janeiro, estado do qual Marielle Franco fazia parte, é citado nas investigações e faz com que esse caso seja remetido ao Supremo Tribunal Federal, onde deputados federais são processados e julgados, como a gente acompanhou na entrevista do professor Gustavo Sampaio. Então, a partir de agora, as investigações passam a tramitar no Supremo Tribunal Federal, responsável por investigar parlamentares que estão exercendo a função nesse exato momento, e o ministro Alexandre de Moraes, como a gente contou mais cedo, que passa a conduzir as investigações, vai determinar as diligências que devem ser cumpridas a partir de agora. Porque se trata de uma menção a pelo menos um. Pode haver outro parlamentar envolvido, mencionado nessa investigação. É importante essa diferenciação porque a menção não necessariamente caracteriza o envolvimento desses deputados ou desse deputado no âmbito dessa investigação. Então, o fato de ter surgido a menção a pelo menos um deputado federal faz com que o caso migre do STJ e vá para o Supremo Tribunal Federal. Como eu contei mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, analisando esse processo, analisando a menção a esse parlamentar, ele vai, obviamente, colher as informações, levantar elementos probatórios, vai levantar as provas necessárias para ver se sustenta essa menção ao deputado federal. O que poderia fazer com que esse caso não se sustentasse, voltasse ao Superior Tribunal de Justiça. Então, isso vai ser feito ainda por etapas, mas neste momento o fato de ter havido a menção a pelo menos um deputado federal fez com que o ministro Raul Araújo do STJ, que até então era responsável por esse caso no Superior Tribunal de Justiça, determinasse o envio de todo o processo lá para o Supremo Tribunal Federal, e agora ele passa a ser relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Menção a ao menos um deputado federal. Por conta disso, investigações nesse momento estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal. É a informação que o Theo Cury nos traz, apuração de momento do Theo. Pedro Duran, essa apuração do Theo faz com que consigamos limitar nesse momento as possibilidades de nomes envolvidos. Pois é, e se havia alguma expectativa de que o foco pudesse recair sobre a família Bolsonaro, essa informação importantíssima que o Theo Cury e o Gustavo Uribe nos trazem afasta nesse momento a família Bolsonaro da investigação sobre o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Por quê? Na família Bolsonaro você tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é senador pelo Rio de Janeiro, não deputado, o Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo Rio de Janeiro, portanto não teria o foro privilegiado no STF, e o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo. Então, essa informação é importante para colocar sobre essa investigação um novo foco de um nome que ainda não tinha sido cogitado, ainda não tinha sido citado como uma possibilidade de envolvimento no assassinato destas duas pessoas, um caso que ficou marcado no Brasil e no mundo 6 anos atrás. Carol. Inclusive aqui Theo Cury nos lembra, estava aqui fazendo uma busca com relação a esse possível quadro de suspeitos, né, Theo? E aí o Theo nos informa, a bancada federal tem 53 parlamentares, o Rio de Janeiro sendo 4 licenciados, certo?
É isso, e aí vai fechando, vai afunilando. Esse é o número total de deputados federais eleitos pelo estado do Rio de Janeiro em exercício lá na Câmara dos Deputados. São 53, 4 deles estão licenciados para exercer algum tipo de função que não de parlamentar federal. Então, só atualizando para quem está acompanhando a gente, quem ligou agora, a menção a pelo menos um deputado federal fez com que o caso Marielle Franco e Anderson Gomes saísse do STJ e fosse enviado para o Supremo Tribunal Federal. E aí, Basília, lembramos, qualquer expectativa do diretor-geral da Polícia Federal, ele trazia essa expectativa, essa informação no início do ano de que as investigações sobre o caso Marielle seriam concluídas ainda no primeiro trimestre de 2024. Já estamos quase acabando com o mês de março. Exatamente. E explicar de onde vem essas menções, né? Da delação de Rony Lessa, ex-policial acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Então, a gente sabe quem atirou, mas não sabe quem mandou matar Marielle e, consequentemente, acabou também levando o motorista Anderson Gomes. Então, quem mandou matar Marielle? Esse é o foco principal da delação de Rony Lessa. As pessoas que foram mencionadas, citadas ali, não tiveram seus nomes colocados nessa investigação em vão. É porque elas estão na linha da mira da investigação como possíveis mandantes deste crime, mais do que a mera citação. Para estar na delação de alguém que reconhece ser o assassino, a pergunta principal dessa investigação e também da delação foi: quem mandou pagar? Ou quem mandou matar? Quem lhe pagou para fazer este crime? Estas respostas estão lá na investigação. A gente não conhece tudo, mas o fato de ter ido para o Supremo Tribunal Federal nos dá algumas respostas. Primeiramente, essa que é a mais óbvia, uma pessoa com foro privilegiado que só poderia ser julgado no STF. E a segunda, fazendo aqui um exercício, né, refletindo sobre o que as fontes estão falando e também a entrevista esclarecedora que tivemos há pouco com um professor especialista em direito constitucional, é que este momento ainda não é de julgar. Esse momento não é do julgamento do caso de Marielle Franco. Ainda é fase de investigação. O que pode ter acontecido? A investigação chegou num ponto em que não pode realizar medidas mais duras contra esta pessoa com foro privilegiado se não tiver uma decisão de um ministro da Suprema Corte. Então, o ministro Alexandre de Moraes, agora na condição de relator, primeiro vai avaliar se o caso deve continuar tramitando no STF mesmo, ou voltar para a instância anterior, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Se Moraes entender que o foro próprio para este julgamento e também para as decisões na investigação é o STF, os próximos passos são prisão, busca e apreensão, apreensão de passaporte, que são as chamadas medidas cautelares e além da própria prisão, então restritivas de liberdade, restritivas de direito, que este ministro pode adotar. Então, de ontem para hoje, agora de maneira inequívoca, a gente sabe, uma pessoa com foro privilegiado foi citada na delação de Rony Lessa. A delação é, entre outras razões, né, detalhar o crime, saber quem mandou matar Marielle. Esta pessoa com foro privilegiado é apontada assim, mencionada assim na delação. Agora, o que pode acontecer com o caso? Moraes pode decidir prender esta pessoa, fazer busca e apreensão ou então apreender o seu passaporte, se esta for a sugestão da investigação que está sendo aí realizada há 6 anos. São 6 anos sem resposta. Agora o caso chegou aqui na Corte Suprema e a gente ainda vai ver muitos passos, não do julgamento, volto a insistir neste ponto, ainda da investigação, mas chegando neste andar de cima, uma pessoa com foro privilegiado. Quem mandou matar Marielle e por quê, Pedro Duran? O que já sabemos até aqui de respostas com relação a essas investigações e também observando os vários personagens envolvidos, inclusive nomes de pessoas que estão nesse momento detidas. Destaco aqui Rony Lessa, o Elcio de Queiroz, o Maxwell Correia e recentemente o
homem conhecido como Orelha, responsável pelo desmanche do veículo utilizado no crime. E a gente não pode esquecer do Domingos Brazão, né, Carol? Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que decidiu não se licenciar quando teve o nome citado por Rony Lessa na delação que estava sendo negociada por ele com a Polícia Federal. Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas e, portanto, tem foro privilegiado no STJ, onde inclusive estava esse processo antes de ser remetido pelo STF. A gente já tinha trazido aqui na CNN a informação de que ele tinha sido citado nesta delação. Então, é muito difícil agora que esse nome também fique de fora dessa nova amarração, dessa nova denúncia feita por Rony Lessa, que ampliou aí para um outro nome, como trazem o Theo e o Uribe, um deputado federal do Rio de Janeiro. Eu até falei com o Domingos Brazão quando a notícia veio a público de que ele tinha sido citado, e ele disse que não conhecia a Marielle, não conhecia o Anderson Gomes, nem o Rony Lessa, nem o Maxwell, não tinha relação com essas pessoas e estava surpreso com o nome dele ter sido citado. Ele que já tinha sido, inclusive, apontado pelo Ministério Público como alguém que dificultou as investigações do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então, essa figura, ela ainda deve estar na delação premiada do Rony Lessa, que está sendo negociada. E aí, obviamente, o que a gente percebe é um ampliamento desse escopo, desse foco que fez o processo ser levado ao Supremo Tribunal Federal. É importante ressaltar, como o professor bem explicava para a gente, o fato de Domingos Brazão ter sido citado justifica essa investigação, esse processo estar no STJ, e não tem nenhum problema se tiver um novo nome para que ele suba para o STF, porque o STF também teria condições de julgar Domingos Brazão por ser um tribunal superior ao STJ. Então, essa é a figura que nós temos identificada até agora neste processo como sendo apontado pelo Rony Lessa como mandante do assassinato de Marielle Franco. É importante a gente ter isso em mente, porque agora surge um novo nome, vai ter um novo personagem nessa história, que é esse deputado federal. É isso que a gente sabe por enquanto, Carol. A gente já conseguiu acompanhar ao longo desses últimos anos o mapeamento da Polícia Federal, que revelou quem matou Marielle Franco e Anderson Gomes, mas ainda não revelou quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Essa é a dúvida que, como a Basília bem trouxe, continua pairando no ar depois de 6 anos, Carol.